Já estamos ao vivo. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Opa, tem gente bonita aqui entrando, olha lá. Melhores no amor, melhores na dor. Melhores em tudo. Não vão pensando que eu vou fazer show não, viu? Que eu não dou uma de Jota Quest, não. Vivemos esperando. Olá, olá, nossa, quanta gente bonita que tá entrando. Vivemos esperando. Dias melhores pra sempre. Olha aqui, eu não tô lendo o nome, não tô pronunciando o nome que tá escrito aí, porque o celular ele tá no horizontal e a bisa aqui tá difícil pra tá lendo, tá? Mas tamo que tamo. Tô curtindo esse povo bonito aí. Eu vi a foto ali da Cláudia agora. Olá, olá, vovó, quanta gente bonita. Helenice de Socorro, ela que me fez chegar até vocês. Puxa vida. O Marco é meu TI, sonoplasta. É, eu tenho, viu? O que vocês pensam? Dias de paz, Dias a mais. dias que não deixaremos para trás. Falta 3 minutinhos e a gente vai aqui curtindo o Jota Quest e tá subindo o coraçãozinho. Que legal, gente bonita. Muito obrigada. Muito obrigada. Oi, Sol, eu sou a Helenice. Eu sei que você é a Helenice, minha amiga do coração. Quanta gente bonita aí entrando. E os que eu não conheço ainda. Estou mandando minhas vibrações de amor, gente bonita. O dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Dias melhores pra sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Letícia, nossa, prazer em estar conhecendo-os, que bom, como é bom, não é mesmo, a gente tá junto, virtualmente, que bom, como isso é possível, não? Eu vou estar falando sobre isso, não vou me adiantar, enquanto isso vocês curtam lá atrás Jesus, a minha turma toda, tá lá as fotos da turma querida. Para sempre. Olha, o meu TI aqui está garantindo a informática, tá? A comunicação, a tecnologia. E aí, gente bonita? 20 horas, 8 horas da noite. Olá, olá, boa noite. E aí, gente bonita? Boa noite, gente bonita do Grupo Espírita União e Amor. Meu nome é Solange Domingues Casa, Sol, para vocês que já são meus amigos agora.
certo? Sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Uma cidade que eu amo muito, tá? Então eu peço que agora vocês tranquilizem os seus corações. Sinta-se à vontade, quem quiser fechar os olhos físicos, ou também se não quiser, pode ficar com ele aberto e se sentir à vontade também, certo? Porque nesse exato momento nós vamos fazer uma pequena e simbólica prece para dar início à nossa fala. Tudo bem? Então vamos lá. Que possamos permitir que a doce paz de Jesus nos envolva, agora, já e sempre, onde quer que nós estejamos, encarnados ou desencarnados. Que assim seja, estamos dando graças a Deus. Boa noite de novo, tá? Muito boa noite. Então, gente bonita, eu vou contar para vocês, certo? Como a minha amiga Helenice disse, às vezes a gente dá uma olhadinha para cola, tá? Porque a gente fica assim, querendo passar o bom e o melhor para todos vocês. Então, vamos lá. Alguns dias, né? Alguns tempos aí que a gente tem estudado, estamos estudando a doutrina dos espíritos, né? A ciência espírita, certo? Faz algum tempo. E também o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E daí nós resolvemos, sabe? E estou apaixonada por esse estudo. Cada vez que eu estudo, mais eu fico apaixonada, mais eu fico encantada. E isso sirva também de convite para vocês. Eu sei que talvez vocês estudem muito mais do que eu, tenham muito mais tempo, né, na doutrina. Então, gente, eu resolvi, por orientação até e pedido, né, do Popov, para nós estarmos comentando sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é o seguinte: Há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas nós não vamos falar do capítulo todo, apesar de que ele não é tão longo. Nós vamos estar comentando dos itens 8 ao item 12, certo? O item 8 até o item 12 trata dos mundos inferiores e dos mundos superiores. E eu vou contar para vocês, eu gosto muito de trabalhar com o dicionário, com o significado das palavras. Já até me falaram uma vez, mas é simples essa palavra, ela já faz parte do seu vocabulário. Eu sei, mas sabe o que acontece? A gente consultando o dicionário, o livro, o dicionário, a gente encontra mais sinônimos para estas palavras, certo? Então, eu recorro ao professor Google, à Wikipedia, e fiz a mesma coisa hoje com a palavra... Hoje não, né? Alguns dias é que a gente estava montando o esquema do que nós íamos estar conversando, falando com vocês. Então tá lá escrito inferior no dicionário e também superior. Então, inferior, veja bem, inferior é o mais baixo, é o que está abaixo. E superior é o contrário, óbvio, né? O antônimo, o que está acima, é o superior. Mas eu resolvi dar aquela, como diz o outro aqui, a pessoa aqui, São Bernardo fala, dar aquela garibada, aquela um pouquinho daquela mudada, aquela modelada. Então fiz assim, inferior é o mundo que está no início, no começo da escala ou escada evolutiva. Consequentemente, o superior é o que já está acima, o que já atingiu o topo da escala evolutiva, da escada evolutiva, não é mesmo? Então, gente bonita, nós precisamos procurar entender um pouquinho mais, sabe? Daí eu paro um pouquinho. Ai, sabe que eu esqueci? Desculpa. Volta lá no começo. Eu esqueci de fazer uma pergunta para vocês. Talvez o nervosismo, porque eu não... sabe? É a segunda live que eu faço só. Então me perdoa. E lá vai lá uma pergunta.
tá? Eu esqueci da pergunta, mas eu vou fazer ela agora porque ela é importante. Ela vai estar nos ajudando sobre a nossa fala. Olha, e tem outra, tá? Vocês não precisarão responder a pergunta. Olha que bom, mesmo sendo virtual. Guarda a pergunta e a resposta aí na caixinha da mente. Abre aí um arquivo, abre uma pasta e tudo que a gente for falando, vai guardando aí no arquivo. Amanhã vocês vão estar lembrando, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão estar lembrando até a próxima live de domingo, certo? Então vamos lá, a pergunta. Quem é Jesus para você? Que importância ele tem na sua vida? Teve e tem na sua vida, Jesus, tá? Que importância, tudo bem? Então agora a gente vai lá para os mundos inferiores. A gente já comentou dos inferiores e dos superiores. Então nós vamos estar falando algum preâmbulo, né, antes de entrar direto nesse assunto. Nós estamos na era da informática. Vocês já perceberam, né? Que nós estamos num incrível progresso tecnológico e científico. Teve um homem que chegou à Lua, da viagem do espaço sideral, os foguetes, também os computadores, a era da informática. A gente está conversando com música ao fundo, quanta coisa, que progresso, não é mesmo? Quanto progresso! Nós temos também as cirurgias fetais, porque o incrível progresso tecnológico e científico, nós encontramos também hoje com a nanotecnologia, com a nanociência. Olha só, gente bonita, não é só o foguete que foi na Lua, a partir do foguete, né? A partir de tudo que aconteceu das viagens do espaço sideral, muitas e muitas coisas mudaram. E olha, em termos de ciência, nós estamos interligados pela mesma rede cósmica. Isto em termos de ciência, ligados pela mesma rede cósmica. O que se faz para um, se faz para o outro, se faz para todos. Eu vou contar para vocês uma frase que o Francis Thompson é um poeta inglês. Ele escreveu a seguinte frase: não se pode tocar numa flor sem incomodar uma estrela. Repito, não se pode tocar numa flor sem incomodar uma estrela. Daí eu tenho um pequeno jardim aqui em casa. Todas as manhãs, cedinho, eu vou lá, eu converso com as minhas plantinhas, com as flores, algumas Helenice que me deu lá de Socorro. E eu tenho um orquidário com umas orquídeas, chamada orquídea bambu, que cresce pra dedéu. E eu sou baixinha, né? Mas às vezes alguns galhos tombam, porque a orquídea sempre dá lá na ponta. Então aquele que tombou, tem uma florzinha, uma orquídea, eu toco nela, daí eu olho pro céu e me lembro, ai, incomodei uma estrela. Amei. E olha, o Francis Thompson, ele escreveu isso em 1889. Quanto tempo, não é mesmo? É a ciência evoluindo, a nossa interligação nessa grande rede cósmica, certo? Vejamos aí, gente bonita, vejamos, vocês estão aí, né, na cidade de Santa Maria da Vitória, Bahia, e nós aqui, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Olha, tem também um pessoal lá de Belém do Pará, a minha amiga, que é minha filha do coração da Alemanha, se o fuso horário permitir, que ela está entrando também para estar assistindo. Quantos coraçõezinhos envolvidos, não é mesmo? Quantos coraçõezinhos envolvidos nesse imenso universo, esse imenso cosmo, que é a casa do nosso Pai.
Lembra quando Jesus falou, que eu repeti lá atrás para vocês? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Talvez alguém está pensando assim, mas onde que mora Deus? Deus mora na nossa consciência, no nosso coração. Mas o universo total e geral é a casa do nosso Pai, onde Jesus se referiu. Um universo infinito e além. Como diz o robozinho lá do Toy Story, não é mesmo? Ao infinito e além. É aí a casa do nosso Pai, certo? E Jesus amigo, ele não foi um teórico, certo? Porque esteve na Terra o espírito de maior evolução espiritual, que dividiu a história do mundo em antes e depois dele. E ele realmente não foi um teórico. Ele viveu e vivenciou tudo o que ele pregou, certo? Então agora eu pergunto novamente, que importância nós estamos dando para os ensinamentos do meigo Rabi da Galileia? Nosso mestre maior, nosso irmão maior, nosso mestre Jesus. Que importância nós estamos dando, não é mesmo, gente? Porque ele deixou gravado em nós a sua lição do amor. E que muitas das vezes é difícil, né, para nós estarmos colocando em prática. Mas não é impossível. Ele mesmo comentou. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Inclusive entender e respeitar a lição do amor que ele nos deixou. Enquanto espíritos, né, se vai e se vem, não é mesmo? Graças à reencarnação, graças ao nascer de novo, certo? Então é interessante que nós estudemos bem, com muita atenção, todos os capítulos desse livro que eu acho maravilhoso. Eu sempre tenho comentado, o melhor livro de autoestima e de ajuda, para mim, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudarmos todos os capítulos, ler e estudar. Até os mais longos, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o capítulo 28, que são a coletânea de preces. Por que isso tudo? Por que estudar este livro? Porque ele vai nos ajudar a nós entendermos a nossa missão, que é da gente se consolar e se esclarecer. E também consolar e esclarecer as pessoas à luz do Espiritismo, à luz da doutrina dos Espíritos. Sabe, gente bonita? Então, realmente, este capítulo, o capítulo 3, quando ele falou das muitas moradas da casa do nosso Pai, é realmente uma lição-aula. É uma lição-aula, sabe? Para nós percebermos de que nós não estamos sós. Não estamos sós e realmente estamos interligados nessa grande corrente cósmica. Fazemos parte do universo. Isso é muito importante, não é mesmo? Que possamos meditar sobre estes ensinamentos. Qual é o nosso objetivo? Já que o nosso objetivo, nós temos o objetivo nessa reencarnação, nessa encarnação atual, é de nós todos, né? É o objetivo da gente realmente ajudar o próximo, como a nós mesmos, e nos amarmos também. Este é o objetivo maior. Nos ensinam a espiritualidade do bem maior, os espíritos amigos, que está lá contido nesses itens, o 8 e 12 do capítulo 3. Eles nos ensinam que as diversas moradas da casa do nosso Pai estão em condições muito diferentes umas das outras. Quanto ao grau de adiantamento
ou de inferioridade de seus habitantes. Os amigos espirituais nos ensinam sobre isso. Então vamos lá comentar um pouco sobre os mundos inferiores. Os mundos inferiores, aqueles que estão no começo, não é mesmo? Que estão no começo da escala evolutiva. Ou como eu tinha um professor que falava assim, no começo da escada, está lá no primeiro degrau. E são tantos degraus, não é mesmo? Então, lá nos mundos inferiores, a existência ela é material, ela é toda material. A vida moral, ela é quase nula. Os habitantes destes mundos inferiores, alguns são rudimentares, bem rudimentares, e seus instintos não têm nenhum sentimento de delicadeza, sentimento de bondade, sentimento do que é justo ou injusto. Só a força bruta é que faz a lei. Daí eu estava lendo esse detalhe para uma amiga, e uma amiga comentou comigo assim, mas Sol, nós encontramos aqui na Terra, neste nosso planeta de provas e expiações, alguns espíritos com essas condições, usando a força bruta como lei, sabe? Sem nenhuma delicadeza, sem nenhuma bondade. Ainda mais agora nesses tempos, né, de gente bonita, de confinamento. Eu soube ontem de uma pessoa que num coletivo em São Paulo, ela espirrou. Ela deu um espirro, ela estava de máscara. E as pessoas ficaram muito bravas com ela. Não vou nem entrar em detalhes, mas muitos ainda estão. E eu disse assim para ela, o que você me diz sobre isso? Eu disse para ela assim, há muitas moradas na casa do meu pai, do nosso pai, nada é por acaso. Se esses espíritos estão aqui no planeta Terra, é porque nós precisamos aprender a vibrar por eles, a orar por eles. Me lembro que uma vez eu estava numa casa espírita e comentei com as pessoas de lá para vibrar para os nossos irmãos que estão na marginalidade, na criminalidade, nossos irmãos que estão na penitenciária, nossas irmãs. Nossa, teve uma pessoa que ficou brava comigo. Imagine, isso não é possível. Eu falei, dê-me licença que eu estou comentando que é para fazer isto. Se você quer, faça. Se você não quer, não faça. Todos nós estamos fadados à felicidade e ao progresso, mas nem todos estão dispostos a trilhar o caminho do bem. É fácil? Não é fácil. Mas lembra lá do grão de mostarda? É isso que a gente vai ter que fazer quando nós nos depararmos com pessoas que ainda estão tendo atitudes rudimentares, atitudes agressivas. Vibrar. Vibrar na linguagem espírita é enviar pensamentos bons, de tranquilidade, a paz de Cristo para você, irmão, ou para você, irmã. Façamos a nossa parte. Vamos realmente consolar e esclarecer a luz do Espiritismo. Nesses 28 capítulos que eu comentei agora há pouco, nós temos o capítulo 11, o capítulo 12, ama o seu inimigo, ama o próximo, primeiro ama o Senhor teu Deus, depois o segundo é muito próximo como a ti mesmo. É o respeitar a individualidade de cada espírito. Como eu já disse, nada é por acaso, estes espíritos irão aprender um dia o valor de fazer o bem, o valor de amar. Aquela lição de amor que Jesus, amigo, deixou em todos nós. Mas nem todos ainda estão apostos e dispostos a seguir esta lei. Viu, gente bonita? Não é fácil, mas não é impossível, certo? Daí lá no livro do Evangelho, nesse capítulo do 8 ao 12, vocês vão encontrar que está escrito lá. São como crianças os habitantes dos mundos inferiores,
são como crianças em fase de crescimento e de aprendizado. Então, todos os habitantes desses mundos estão em aprendizado, assim como nós também. Nós todos estamos com o crachá de aprendizes. E bem pequenininho lá embaixo está escrito em obras. E nós é que estamos nos construindo ou nos reconstruindo. Às vezes a tarefa é árdua, mas não vamos desanimar. E sabe o que está bonito também lá escrito no Evangelho, que eu achei máximo, eu não me lembrava? Está escrito lá assim: porém, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. Não importa em que degrau estão, não importa em que mundo. Errei, agora eu vou acertar. Como diz lá no Rei Leão filme. Eu sou bisavó, mas eu adoro assistir filmes infantis, tá? Hakuna Matata, põe uma pedra em cima do passado. Ele faz parte do seu DNA, faz parte do seu currículo, mas não precisa ficar vivendo com ele. Estava embrutecido, agora eu estou melhorando, estou entendendo o que é o amor, estou entendendo o que é perdoar, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho dos mundos superiores, né? Aqueles que estão lá em cima, que já galgaram muito, já evoluíram. E a gente não sabe quais processos que eles passaram para chegar lá nos mundos superiores. Mas nós estamos passando e nós vamos chegar lá também, tá? Nos mundos superiores, as condições de vida moral e material, elas são bem diferentes, muito diferentes. São elevadas e sempre amigáveis. A ambição de dominar o outro não existe nos mundos superiores. Não há senhores, não há escravos. E hoje nós comemoramos, né, a assinatura da Lei Áurea, não é mesmo? Que os nossos amigos caboclos, preto velhos, as nossas amigas, irmãs, caboclas, índias, pretas velhas, estão sempre junto conosco, não é mesmo? Então lá não existe escravidão, certo? E sabe também o que lá não existe? Não existe privilégio, nem privilégios existem no mundo superior. A justiça lá no mundo superior predomina. O laço de amor e fraternidade une a todos. Se ajudam. Olha só. Nenhum habitante dos mundos superiores estão em expiação. Já superaram a etapa de fazer os consertos, de fazer as possíveis reparações. Nos mundos superiores o mal não existe. Depois de tudo que eu falei, consequentemente o mal não existe, não é mesmo? Vou falar um pouquinho aqui da Terra. Vamos, aqui na Terra, o mal ainda existe. Tem a necessidade do mal, olha que incrível, para se sentir o bem, valorizar o bem. Aqui na Terra ainda precisamos da noite para valorizarmos a luz, da doença para o quê? Valorizar, apreciar a saúde. A Terra é um mundo de provas e expiações. Nós já sabemos, prova é teste, né? Expiação é conserto, é pagamento, né? E nós estamos em fase de transição. Já contaram isso para vocês? Os amigos da espiritualidade têm nos falado. O amigo de vocês aí, o Divaldo, que eu amo, Divaldo, e está assistindo as lives dele, que ele é tão seguro, não é mesmo? Estou estudando com ele. Ele já tem dito isso, que o planeta Terra está em fase de transição, certo? Para chegar-se a um mundo de regeneração, onde vamos realmente nos regenerar. Nós estamos indo, tá? Nós chegaremos lá. Vocês lembram do que eu falei no começo? Lembra lá no início? De nós estarmos todos interligados pela mesma
rede cósmica, cosmo, universo. E também a fala de Jesus, quando ele disse acerca das muitas moradas, certo? Da casa do Pai e da existência dessas muitas moradas, e que o Pai também proporcionou para todos, para a evolução de todos. Então, tudo isso faz parte de um processo evolutivo de cada habitante dos mundos lá que estão no começo da escala evolutiva. E vai indo, provas, expiações, regeneração. Posso fazer um convite para vocês? O convite é o seguinte. E aí, gente bonita? Vamos escolher com atitudes renovadas a nossa próxima morada? Porque Jesus apresentou Deus como nosso Pai. E com um Pai que não é parcial para nenhum de seus filhos. E Ele dá a todos e deu a todos os mesmos direitos e facilidades de atingirem os mundos mais afortunados. Tudo isso só depende de quem? Depende de nós mesmos. Somos um círculo. Começamos, damos a volta e voltamos lá naquele ponto de início. Então tudo depende de nós. Como nós estamos e iremos usar o nosso livre-arbítrio para chegarmos a estes mundos mais felizes. Nós já sabemos, né? A doutrina espírita nos ensina que o espírito não retroage. Está fadado à evolução, ao progresso, à felicidade, certo? Pode sim ficar sentado, parado, estagnado, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, como diz a música do Roberto Carlos. Vou ficar aqui sentado na beira do caminho. Mas lá para trás não vai não, é para frente. É para frente, sempre para frente, sabe? Olha, nós tivemos a permissão de Deus para reencarnarmos aqui na Terra. Tantas vezes quanto necessário fosse, é porque esta é a missão de cada um de nós para melhorarmos. E melhorarmos também este mundo, este planeta Terra, restaurando-o para que espíritos reencarnem já regenerados e já reencarnem aqui na Terra. Tem uma garotinha que eu amo muito, vocês têm que ver como ela é sabida. E conheço também alguns garotinhos, algumas garotinhas, na idade de 1 ano e meio, 2 anos de idade, o que eles fazem, o que eles falam. E eu fico pensando assim, será que vieram nos ajudar nessa transição para a regeneração? Ah, com certeza, conhecendo Deus, um pouquinho que eu conheço, Jesus que adora as crianças, com certeza essa criançada veio para nos ajudar. Olha, eu esqueci de falar que eu ia fazer 3 perguntas. Já fiz 2. Guarda aí na caixinha, tá vindo a terceira e a última, tá? Vocês já chegaram a pensar no instante que vocês foram criados por Deus? Porque Deus não cria espíritos abaciada, tá bom? Então eu vou contar pra vocês como esse trecho chegou até mim. Comprei, certo? Comprei na Saraiva o livro, que eu amo esse autor, José Carlos de Luca, ele é um juiz de direito aqui em São Paulo. E o livro, amei o livro, sabe? Sem Medo de Ser Feliz. Se vocês puderem, leiam esse livro, para quem não leu ainda. E lá, uma noite perdi o sono, liguei o abajur, deitada na cama, falei, vou ler o Zé Carlos. E eis que eu me deparei com esse texto, com esse item, ele comentando: você, Solange, já pensou, já chegou a pensar no instante que você foi criada por Deus? Aquele instante único em que Deus, exalando todo o seu amor, Ele criou cada filho seu. Criou você também, Solange. A gente faz esse exercício. Deita na cama, deita no chão, qualquer horário. Procura pensar naquele instante em que Deus te criou e exalando todo o amor dele para te criar. Olha o exercício que você vai ficar mais tranquilo, mais sereno, sabe? E eu fiz isso.
fechei os olhos, porque ele falou, Zé Carlos e Luca disse, fecha os seus olhos. E fechem os olhos então agora, faz esse exercício, vê se você consegue fechar os seus olhos e pensar naquele instante só você e Deus. Só você e Deus. Pense nesse instante. E eu pensei, eu vi estrelas, um céu muito estrelado. Eu vi a lua brilhando, sabe aquela lua dupla? Aquela lua enorme. E eu ouvi pássaros cantando. Talvez porque eu gosto muito de pássaros, principalmente sabia laranjeira. Meu Deus, como cantavam. Daí eu ouvi uma vozinha assim, que eu acredito que foi o meu mentor espiritual, o Dadá. Ele disse assim, olha, de noite o passarinho não canta, ele está dormindo. Eu falei, mas no meu instante que Deus está me criando, eles estão cantando. Daí eu olhei para o outro lado e eu vi uma cor alaranjada. Era o sol que já vinha vindo para namorar com a lua. Então pensa, faz esse exercício, fecha os olhos e que procuremos agora nesse momento ficar, sabe, com os nossos olhos fechados para nós agradecermos a Deus esta oportunidade bendita de estarmos juntos, mesmo virtual. Amigos, amigas, irmãs, irmãos desta cidade aí da Bahia e nós daqui de São Bernardo do Campo, ao infinito e além. Quantas moradas distantes, não é mesmo? Mas já nós habitantes desse planeta Terra, já estamos em condições de orar para todos os habitantes das vossas muitas moradas, da casa do nosso Pai, em especial para aqueles que estão no começo da escada evolutiva, da escala evolutiva. Vamos lá, gente bonita, cuidando da nossa evolução espiritual e nos encontraremos em um mundo mais feliz. Por ora, nós estamos ajudando, e eu acredito, na transição planetária do planeta Terra. E continua com os olhos fechados ainda, se você conseguir, tá bom? Não agite o seu coração. Se ame, se acalme, creia em Deus, creia também em mim. Faça a sua parte. Façamos a nossa parte. Dias melhores para sempre. Dias de paz. Dias melhores virão para sempre. Com certeza. Gratidão, gente bonita. Gratidão. Um beijo na bochecha esquerda de cada um de vocês. Um beijo na bochecha direita. Eu amo muito vocês. E nós vamos terminar com os nossos amigos J Quest, que eu amo muito e tem tudo a ver com a nossa fala de hoje. Dias melhores para sempre.